Pessoal, aqui é o Zé Torrone, engenheiro de telecomunicações, especialista em instrumentos de teste e medição na área ótica. E este é um pequeno vídeo objetivo de uso de um instrumento bastante popular no mercado, que é o medidor de potência óptica. Tá? Ele é simples de usar, mas é comum ter-se dúvidas com relação à utilização do mesmo, especialmente dúvidas com relação ao dBm, dB e alguns cuidados básicos na análise das medições, né, na hora de fazer as medições. A minha ideia aqui é passar rapidamente, objetivamente aos senhores, as manhas e macetes de utilização de um power meter em geral. Tá? Bem, no caso, o power meter que eu tenho aqui, tá, é esse aqui de mão, é um power meter bastante simples de utilizar. Eu vou ligá-lo, vamos ver como ele se mostra. A tela dele está no modo dBm. A gente percebe uma leitura de potência absoluta em dBm, no caso residual, em torno de menos 45 dBm. E o lambda que ele seleciona ao ligar é o lambda de 1625. Devo observar que todos os power meters de mão requer que o usuário selecione via tecla, como essa tecla aqui, o lambda da medição. Por exemplo, conforme eu vou apertando essa tecla, ele vai mudando. Vocês podem observar ali. Começa em 850 nanômetro, que se refere à medição de fibra multimodo. Né? Então aqui está apto a medir fibra multimodo na porta dele. A porta dele é uma porta única. Né? É uma porta única. Se eu tirar meu adaptador aqui, vocês podem observar que ele tem, não é um ferrolho, é uma entrada, um orifício que você pode tanto encaixar ferrolho multimodo quanto monomodo, pois quando você seleciona no power meter o lambda, ele já compensa e mede corretamente para aquele lambda e para aquela fibra. No caso aqui está medindo fibra multimodo em 850 nanômetros. Se eu selecionar outros lambdas, 1625, ele está medindo monomodo, né, em 1625. O meu curso aqui, esse curso, a gente vai medir uma fonte de luz que é 1550, que eu vou selecionar aqui, logicamente monomodo. A leitura de fundo aqui é menos 45 dBm. Por que é de fundo? Porque é a luz que está entrando pela porta. Se eu tampar a porta aqui, ó, vocês observam que ela até baixou um pouquinho e já está no limiar inferior de medição desse power meter. Tá? Existem alguns power meters, que não é o caso desse, que tem uma tecla no painel frontal que a gente chama zero. Esse zero é o offset. Serve para você colocar a tampa na porta, apertar o zero para ele zerar, ou melhor, eliminar, reduzir os offsets para o mínimo possível dentro da sua capacidade de medição. Normalmente o mínimo de power meter óptico de mão é em torno de menos 50 a menos 60 dBm. Tá? Bem, esse power meter aqui tem três teclas. A tecla de dBm, que já está acionada, que é para a medição de potência absoluta. Se eu apertar aqui, vocês podem observar que ele passa para dBr. dBr é para quando você queira medir potência relativa, que é em dB, você utiliza uma fonte de luz em conjunto com o power meter, onde primeiramente você habilita a fonte de luz, faz a medição de potência absoluta no power meter, anota, e de você apertando essa tecla dBr, aquela medição de potência absoluta torna-se relativa, é zerada, ou seja, torna-se 00 dB relativo, para você depois inserir a fonte de luz no ponto A e o power meter no ponto B de um enlace, por exemplo, medir a perda total em dB daquele enlace, ou medir perda de cordões. Então essa função é a tal do dBr nesse power meter. Tá? Apertando aqui aparece a função microwatts, ou seja, o power meter óptico ele mede potência absoluta, seja ela em dBm ou seja ela em watts, no caso aí microwatts. Tá? O que a gente mede mais comumente é potência absoluta em dBm. Tá? Os senhores sabem, conforme a minha apresentação teórica, que dBm é a potência absoluta referenciada ao M, significa a 1 mW, ou seja, é uma escala logarítmica, onde, por exemplo, 0 dBm equivale-se a 1 mW.
mais 10 dBm equivale-se a 10 mW, mais 20 dBm a 100 mW, e assim para cima. Para baixo em relação ao zero, menos 10 dBm equivale-se a 0,1 mW, menos 20 dBm, menos 0,01 mW, e assim vai até menos 50, menos 60 dBm. É importante observar que não existe potência negativa. A questão do negativo é apenas matemática, porque envolve o dB, a matemática. Tá legal? Bem, o que a gente vai medir, vou colocar meu power meter aqui, tá? O que a gente pretende medir é essa fonte aqui, ó. É uma fonte de luz, tá? Ela é de 1550 nanômetros e tem uma especificação de menos 7 dBm de potência de saída, com uma tolerância de mais ou menos 1 dB. O que significa tolerância? Significa que o valor exato de menos 7 dBm, se eu subtrair 1 dB, eu tenho menos 8 dBm, ou seja, ela pode ser para baixo até menos 8 dBm e ela está dentro da tolerância. De maneira análoga para cima, se eu pegar menos 7 dBm, que é nominal, e somar mais 1 dB para cima, menos 7 mais 1 dá menos 6, ou seja, ela pode estar até menos 6 dBm para cima para estar dentro da tolerância. Ou seja, a faixa de tolerância de potência absoluta dessa fonte está entre menos 6 para cima e menos 8 dBm para baixo, sendo o valor exato menos 7 dBm. Tá? Isso que a gente vai medir com o power meter, essa saída aqui. Então o que eu tenho que fazer primeiramente? Conectar um cordão, né? De cordão que eu diria assim, que você usa com o seu power meter, que você tenha o maior cuidado com ele, você mantenha esse cordão sempre bem guardado, limpo, tampado, né? Se precisar fazer a limpeza do ferrolho, usar álcool isopropílico, um papel adequado ou cotonete, né? Sempre manter com cuidado. No caso, o outro cuidado que a gente deve ter é usar um cordão adequado às conexões. O nosso power meter é faca casa PC, a gente vai medir uma fonte faca casa PC lá. Então estou usando o cabo adequado, os dois são faca casa PC, ângulo reto. Tá. Vamos fazer a conexão, primeira conexão ao power meter. O conector faca casa, os senhores sabem que tem um chanfro, então chanfro deve ser encaixado no chanfro. E depois encaixado você deve pressionar, girar até a hora que trava, tá? Da mesma forma na fonte, eu vou fazer a conexão à fonte, tá? Vou encaixar o chanfro com o chanfro e vou travar, travou, encaixou, giro até a hora que realmente trava, até o fim, tá legal? Cuidado ao dobrar os cabos, ou o cabo, aqui é um cabo, porque na ótica um problema é a curvatura dos cabos. Você deve ter cuidado não curvar demais, tá? Então tem que se manter dentro de uma curvatura aceitável aqui. Vocês podem observar até que o meu power meter já está efetuando uma leitura absoluta na minha fonte. A leitura está estável, ele está lendo menos 7,45 dBm de potência absoluta. Ou seja, batendo o olho rapidamente a gente já percebe que ele se encontra dentro da faixa esperada por ele. Se ele é menos 7,45, ele está entre menos 7 e menos 8, mais ou menos na metade. Essa leitura estaria aqui, né? Menos 7,45 dBm. Não é dB, dBm, certo? Ou seja, está dentro da faixa. Agora, sendo um pouquinho mais criterioso, né, vocês devem sempre lembrar que nas conexões, né, há sempre uma perda, ainda aí sim em dB, de inserção. Se tudo estiver correto, tudo estiver limpinho, bem apertado, encaixado adequadamente, essa inserção aqui normalmente poderia ser até 0,3 dB. 0,3 dB aqui. Da mesma forma, aquela conexão, se tudo estiver correto, limpo, bem encaixado, 0,3 dB de perda de inserção. Então, senhores, aqui, se você olhar somar 0,3 mais 0,3,
de inserção teríamos 0,6 dB. Ou seja, nessa leitura absoluta aqui, há de se considerar que há uma perda inserida entre a fonte sob teste e o ponto de teste no Power Meter de 0,6 dB. Ou seja, para eu ter a medida efetiva aqui e corrigida, eu teria que pegar essa leitura, que é menos 7,45 dBm, né? Tá legal? E fazer um cálculo matemático com relação às perdas. Eu deveria considerar, pense assim, essa leitura, potência aqui, ela está sendo atenuada de 0,3 mais 0,3 dB. Ela está sendo atenuada, né? Então 0,3 mais 0,3 seria 1,6. Ou seja, essa leitura aqui, essa leitura somada dessa atenuação, eu teria essa leitura efetiva aqui. Então, eu teria que somar a essa leitura uma atenuação de inserção de 0,6 dB. Né? Fazendo as contas, eu sei que são simples, mas por fins didáticos eu vou usar a calculadora. Então, 7,45 dB, menos 7,45 dBm mais 0,6 dB, a minha potência corrigida na saída da minha fonte seria menos 6,85 dBm. Né? Então, se eu fizer a correção aqui, né, se eu fizer os cálculos como eu fiz, eu vou até baixar um pouquinho a câmera, não se repare, a minha saída da fonte seria menos 6,85 dBm. Tá? Ou seja, é a leitura que está aqui, que eu anotei, né, somada à inserção de 0,6, que é 0,3 mais 0,3, ou seja, o valor que estaria realmente saindo aqui é 6 menos 85 dBm. Ou seja, menos 6,85 dBm, se eu tirar menos 0,6 dB, eu vou estar menos 7,45 dBm, que é a leitura aqui. Ou seja, eu poderia escrever o meu resultado da medição seria menos 6,85 dBm com uma incerteza de, menos 6,85 dBm com qual incerteza? Com uma certa incerteza, não é? Porque na medição, sendo um pouquinho ainda mais criterioso, sempre há erros em relação à medição. A incerteza dessa medição, a gente deve considerar alguns aspectos, tá? Quais sejam? O primeiro, todo Power Meter tem uma precisão também, uma exatidão, uma accuracy ou uma tolerância, tá? Quanto melhor o produto, melhor o fabricante, mais preciso ele é. Para a gente saber de um Power Meter qual a precisão dele, deve sempre consultar o datasheet do produto. Aqui eu tenho o datasheet desse produto, né, que é esse datasheet desse produto. Se eu abrir na parte de especificação, na parte de trás aqui, eu visualizo que ele tem uma precisão de mais ou menos 0,25 dBm na leitura. Ou seja, se ele tem 0,25 dBm na leitura, essa incerteza que eu mencionei aqui, pelo menos teria uma incerteza na minha medição de 0,25 dBm, se a gente sendo um pouquinho mais rigoroso no resultado da medição. Ou seja, a minha medição seria menos 6,85 dBm com uma incerteza da tolerância no meu Power Meter. Poderia ser mais ou menos 0,25 dBm para mais ou para menos. O que é mais interessante, que é mais importante, na vida real a gente não se preocupa, a não ser em casos laboratoriais, em ficar indicando incerteza da medição. A gente faz a medição. Então, a medição, em se fazendo a medição, é importante fazer com precisão, com qualidade. E essa aqui é uma medida com precisão e qualidade. Por quê? Eu usei cordão limpo, curto, fiz as conexões adequadas, né? Eu considerei também as perdas de inserção, que são essas daqui, e obtive o resultado da medição aqui para colocar numa tabela. Indo um pouquinho mais a fundo, claro, que a ideia é ensinar, essa medição teria pelo menos esse tipo de incerteza aqui, que é a precisão do equipamento. E na prática, isso aqui indica também que a gente deve sempre utilizar um produto para medir um outro, um instrumento para medir o outro. O instrumento padrão deve ser pelo menos 4 vezes melhor do que o que você espera medir. Então, se isso aqui tem uma precisão de 0,25 dBm, a gente vai medir uma tolerância aqui de 1 dBm, então ele é 4 vezes melhor. Então, atente, é um conceito bastante interessante também. Tá legal?
Ele acabou desligando aqui pelo modo, ele tem um modo de auto-desligar para economizar energia, mas eu vou voltar a 1550. Vocês podem observar que a leitura voltou e ela está estável, tá? Uma outra coisa importante também observar é que se você vai fazer certificação formal com relatório, é bom sempre ter o seu instrumento calibrado nos fabricantes ou em laboratórios de confiança. Ou seja, o certificado de calibração de um produto garante que você mandou calibrar no laboratório e quem fez a calibração verificou que o produto encontra-se dentro das especificações, portanto operacional. Então, é importante também ter sempre os equipamentos calibrados regularmente. Tá? Bem, resumindo, Power Meter óptico, medições de potências ópticas, normalmente eles trabalham na faixa de superior de mais 20 dBm, ou 100 mW, até na faixa inferior de menos 50 a menos 60 dBm. As fontes de luz, os lasers, FTTX, por exemplo, eles têm potências mais elevadas, em torno de 15, mais 20 dBm. Lasers mais tipo SDH, depende da taxa, pode ser menos 3, menos 4, mais 3 dBm. E no ponto do transmissor, entre lasers, transmissores e receptores, existem as fibras que têm perdas em dB. Por exemplo, se você aplica uma fonte de luz de menos 3 dBm num ponto A da fibra, depois de 100 km dessa fibra há uma atenuação de 20 dB, menos 3 dBm, menos 20 dB de atenuação, no ponto B vamos ter de potência absoluta menos 23 dBm, que a gente mede com o Power Meter. Diferenças em dBm absolutas do Power Meter significa o dB relativo, que é que a gente vai ver no outro capítulo. O TDR mede dB relativo, isso é importante sempre lembrar. Bem, eu sou o Zé Torrone, espero que tenha contribuído aos senhores para utilizar bem o produto, e não deixe de assistir os nossos outros vídeos a respeito de teorias, práticas dos instrumentos de teste de medição, Power Meter, fonte de luz, OTDR, máquina de fusão. Agradeço e te vejo lá.